No início da década de 50, um físico alemão chamado Schumann fez uma descoberta muito interessante que pode nos ajudar a compreender melhor alguns pontos que vamos estudar hoje. Este físico ele constatou que a Terra, o planeta Terra, está envolto em um campo eletromagnético bem definido e bem poderoso. E esse campo eletromagnético se estende desde a superfície do solo até uma altura aproximada de 100 quilômetros. E esse campo eletromagnético ele possui uma ressonância própria mais ou menos constante. Isto é, esse campo pulsa, vibra numa frequência aproximada de 7,8 pulsações por segundo. Assim, essa ressonância Schumann, como é chamado esse campo eletromagnético, pode ser compreendida, essa ressonância, como uma expressão do próprio coração da Terra. E essa ressonância ela é responsável pelo equilíbrio de toda a biosfera. Ou seja, todas as formas de vida na Terra foram criadas dentro dessa ressonância e recebem uma influência direta dessa ressonância, ou seja, vibra nesta mesma frequência. Durante eras, esse coração da Terra pulsou nessa frequência e assim manteve o equilíbrio ecológico de todo o planeta. E deste ponto de vista, a saúde pode ser compreendida quando o indivíduo mantém uma ressonância com essa frequência biológica natural. Por exemplo, os primeiros astronautas que foram enviados ao espaço entraram em órbita em torno da Terra acima desse campo eletromagnético. O que se observou é que eles logo adoeciam. E então eles eram submetidos a um simulador Schumann, a um aparelho que recriava essas frequências vibratórias, e esses astronautas então recuperavam a sua saúde. Sabe-se também que as células cerebrais, todos os vertebrados na Terra, expressam em seus ritmos vitais, em seus processos vitais, essa mesma frequência biológica natural. Por exemplo, a atividade cerebral, toda atividade cerebral cria correntes elétricas bem tênues, bem delicadas. E essas correntes elétricas podem ser captadas por um aparelho e podem ser registradas sob a forma de um gráfico que nós chamamos de um eletroencefalograma, que muitos de vocês já devem conhecer. E este eletroencefalograma apresenta padrões vibratórios bem definidos e que vibram em torno dessa frequência de 7,8 pulsações por segundo. Por exemplo, existem as ondas alfa, que são características do estado de relaxamento, mas quando o indivíduo está com sua atenção completa, está em plena vigília. E as ondas, nesse estado, apresentam uma frequência de 8 a 13 vibrações por segundo. E o que se observou também é que a partir da década de 80, mais acentuadamente a partir da década de 90, essa pulsação se acelerou, ou seja, ela passou de 7,8 para 11 a 13 pulsações por segundo. Então isso foi um sinal de que esse coração da Terra havia se acelerado, havia disparado. E a partir dessa mesma década, se observou também um aumento considerável em muitos fenômenos de desequilíbrio em toda a superfície da Terra. Como nós sabemos, muitos fenômenos climáticos, muitos distúrbios ecológicos, telúricos, como terremotos, maremotos, vendavais, furacões, incêndios e mesmo uma atividade mais acentuada dos vulcões se observou também nessas duas últimas décadas. E se observou ainda um aumento considerável nos conflitos entre os seres humanos
e também uma alteração nos estados, no comportamento do ser humano, ou seja, muitas aberrações de comportamento, muitas aberrações morais, muita violência, as guerras que se manifestaram mais acentuadamente nessas 2 últimas décadas. Subjetivamente se observou também uma impressão, uma sensação de que tudo hoje está mais acelerado, de que tudo hoje está rápido demais. Como nós sabemos, a Terra está passando por uma fase de transição muito importante. E esta fase de transição é uma fase de preparação mais intensa para uma nova humanidade e para uma nova Terra. E do ponto de vista externo, esta fase teve início em 8/8/88, que foi uma data a partir da qual esses processos de transformação da vida planetária e da vida solar também se intensificaram. E uma característica básica dessa fase de transição é o processo de purificação global pelo qual toda a superfície da Terra está passando. Assim, o que observamos hoje são mudanças profundas no planeta, na superfície da Terra, no sentido de uma sutilização dessa vida planetária. E essa sutilização da vida planetária se caracteriza basicamente por uma aceleração do padrão vibratório de todas as partículas e de todas as formas de vida no planeta. Ou seja, na medida em que o planeta se sutiliza, se observa também uma aceleração da vibração de todas as suas partículas. O ensinamento que nós recebemos nos diz que o Sol é a consciência central desse sistema solar e, ao mesmo tempo, ele é o regente de todos os processos de purificação e sutilização dessa vida planetária. E o que nós sabemos é que a partir de 8/8/88, o Sol intensificou a sua irradiação sobre todos os planos de consciência da Terra, desde os mais sutis até aqueles planos mais densos. E uma expressão material dessa aceleração da irradiação solar é este aumento da vibração desse campo eletromagnético da Terra, ou seja, dessa aceleração do coração da Terra, dessa aceleração dessa ressonância Schumann, como chamamos também esse campo eletromagnético. Assim, toda a vida na Terra deve, a partir de agora, entrar nessa nova ressonância. Assim como no passado a vida da Terra se adaptou a uma ressonância vibratória no ritmo menos acelerado, a partir de agora toda a vida na Terra, todas as formas de vida na Terra, a vida mineral, a vida vegetal, a vida animal, a vida humana, todas as formas de vida na Terra devem entrar nessa nova ressonância, que é expressão dessa dinâmica solar mais intensa sobre a Terra. E o que não entrar, então, nessa ressonância com esses novos padrões vibratórios, aquilo que resiste a essa nova ressonância vibratória solar mais intensa, então as partículas e os seres que não se transformarem, não se ajustarem a essa nova vibração, essas partículas e seres passam a entrar em estado de crise, de conflito, e mesmo essas partículas e seres podem inclusive passar por um processo de desintegração. Então, na verdade, as crises e os conflitos que nós observamos em nós, ou no grupo, ou no planeta, na verdade, essas crises e conflitos são expressão do confronto entre padrões vibratórios diferentes, entre um padrão vibratório inferior, que é mais denso, mais lento, e que geralmente resiste a um processo de transformação, e um padrão vibratório superior, que é mais dinâmico, que transforma e que eleva tudo. E os desequilíbrios em âmbito planetário que nós observamos, na verdade, são expressão do confronto
entre os padrões vibratórios do passado, arraigados e cristalizados, e esses novos padrões de uma nova vida sobre o planeta. E como nós vimos, se a transformação nos seres e nas partículas não se dá, se não há um ajuste do campo vibratório, dessa ressonância vibratória com esses novos padrões cósmicos solares, os seres e essas partículas podem passar por um processo de desintegração. Muitos de vocês devem conhecer uma técnica na medicina que se chama litotripsia, usada para tratar cálculos renais, cálculos urinários. E esta técnica, ela usa ondas de alta frequência para bombardear esses cálculos urinários, que geralmente são densos, que são inertes, e pulverizar esses cálculos urinários, bombardeá-los, transformá-los em miríades de partículas menores que depois vão ser eliminadas pelas vias urinárias. E, de certa forma, este pode ser o destino daquelas partículas e seres que não se adaptarem, não se reajustarem a esses novos padrões de vibração solar, que incidem sobre a Terra. Nós sabemos que a atividade humana no planeta Terra desequilibrou toda a superfície do planeta. O ser humano, ele devastou florestas, criou desertos, poluiu o ar, poluiu os mares, poluiu as terras. E geralmente essas atividades são fruto daquela ganância e do egoísmo humano. E essas atividades humanas criam cargas psíquicas densas que são irradiadas para a atmosfera física e psíquica do planeta e que poluem esta atmosfera, que preenchem a atmosfera dessas cargas psíquicas densas. E essas cargas criam um campo de resistência à penetração desses novos padrões vibratórios que tem que se implantar na vida sobre a Terra. Então, de tempos em tempos, outras energias cósmicas purificadoras têm que purificar, têm que regenerar essa atmosfera psíquica da Terra para que essa atmosfera seja mais permeável a essas novas correntes de vida e de consciência que chegam até a Terra. E essas forças, então, purificadoras impulsionam aquelas forças elementais do solo, da terra, da água, do ar, do fogo. E a expressão do movimento, da ação dessas forças na superfície da Terra é o que nós vemos nos terremotos, nos maremotos, nos vendavais, nos furacões, nos incêndios em larga proporção, na atividade vulcânica mais acentuada, que hoje nós assistimos em toda a superfície da Terra. Então, esses fenômenos naturais que nós observamos, na verdade, são sinais deste confronto entre esses padrões vibratórios diferentes, entre os padrões vibratórios densos e arraigados, entre essas cargas psíquicas densas que o ser humano emite a todo tempo para essa atmosfera da Terra, e esses novos padrões que penetram na superfície da Terra, que penetram a atmosfera da Terra e que buscam se implantar nos seres e na vida planetária. Esse fenômeno dessa purificação superior nós podemos observar também, numa escala bem menor, no nosso dia a dia. Não precisam ser terremotos e maremotos, né? Mas todos nós já passamos pela experiência de estar diante de um amanhecer. Aqui nesta área é muito rica essa experiência. Nessas primeiras horas da manhã nós podemos observar um frescor, uma pureza, uma leveza, uma transparência no ar que é fruto da ação dessas forças purificadoras cósmicas na calada da noite. Enquanto nós estamos dormindo, essas forças estão trabalhando, estão purificando essa atmosfera e o que vemos é esta pureza matinal.
E também podemos observar um fenômeno semelhante depois de uma grande tempestade, onde existe uma pureza, onde existe uma leveza na atmosfera, também fruto da ação dessas forças purificadoras cósmicas em ato na Terra, né? Então, do ponto de vista humano e grupal, as crises e os conflitos também não deveriam ser vistos apenas nos seus aspectos externos, né? Nas suas manifestações externas. Mas essas crises e conflitos humanos são também sinais de confronto entre padrões vibratórios diferentes, padrões vibratórios densos e arraigados na nossa vida cotidiana, na nossa vida grupal, na vida planetária. Então, confronto entre esses padrões arraigados, esses padrões cristalizados e os novos padrões que chegam até a Terra. E esses padrões arraigados criam resistência a esses novos padrões. E o resultado disso são essas crises e os conflitos que nós vemos hoje distribuídos por toda a superfície da Terra. Guerras, violências, toda manifestação de desequilíbrio que nós reconhecemos na vida humana em geral. Então, a cura desses males grupais não está apenas em medidas externas, em medidas paliativas, em soluções no nível em que esses problemas surgem. Não está em acordos, em tratados de paz, em medidas apenas externas. Mas a cura desses males está em acolher esses novos padrões do Espírito que buscam renovar toda a vida sobre a Terra e que são portadores de uma nova ressonância vibratória que também está chegando, que está penetrando esta vida na Terra. As enfermidades humanas, ou mesmo os desequilíbrios em outros reinos, no reino animal, no reino vegetal e mesmo no reino mineral, podem ser compreendidos também a partir dessa mesma perspectiva. No ser humano, as enfermidades são sempre decorrência, são sempre expressão de estados de consciência densos, arraigados em nosso ser. São hábitos, são vícios, são tendências, são formas de pensamento, são estados mentais, emocionais cristalizados que criam, então, resistência a esses novos impulsos que chegam de nossa alma, que chegam de nosso espírito, que chegam dessa vida solar, dessa vida cósmica e que encontram resistência nesses nossos padrões densos e arraigados. E essas resistências, então, que esses padrões criam a essa nova ressonância, isso são as enfermidades. Então, as enfermidades são sempre sinal de um conflito, sinal de uma crise, de um confronto entre esses padrões vibratórios. Sempre estão indicando para nós algo em nós que deve ser transformado, algo em nós que deve ser dissolvido e indicando também um ajuste de nosso campo vibratório a esses novos padrões. E a cura aqui também não está em horizontal, não está no nível em que essas enfermidades aparecem, em que esses desequilíbrios físicos, orgânicos, emocionais, mentais aparecem. Mas a cura está em um indivíduo se abrir para uma transformação radical do seu ser e se ajustar a essa nova vida. E assim todo o contato com vibrações superiores da nossa alma, do nosso espírito, são oportunidades de transformação, de cura que nós podemos receber e que são também uma manifestação de um processo de transformação em ato dentro do nosso ser. No caso aqui também do ser humano, se esses estados de consciência não se dissolvem, não se transformam, se não há um ajuste desses campos vibratórios, a tendência desses estados
é de se cristalizarem, se densificarem e de formarem aglomerados psíquicos mais densos que, num certo momento, vão exigir uma purificação mais drástica, como no caso da litotripsia que nós vimos atrás, né? Onde uma força superior, onde uma energia superior tem que entrar com maior força de penetração para dissolver em nós esses estados densos e arraigados que criam resistência a uma transformação. A partir dessa perspectiva, dessa ressonância vibratória, nós podemos compreender melhor 7 medicamentos sutis que foram desenvolvidos aqui e que estão descritos no livro Os 7 Remédios Solares. Como nós vimos, a Terra está envolta em um campo eletromagnético, que é uma esfera viva e dinâmica que pulsa numa frequência constante. Mas a Terra está envolta também em outras esferas energéticas formadas por outros astros, por outros planetas do nosso sistema solar. As órbitas aparentes que esses astros e planetas fazem em torno da Terra, essas órbitas delimitam esferas energéticas em torno da Terra que são vivas e dinâmicas e que envolvem a Terra em mantos energéticos que também se interpenetram. Ou seja, a Terra está envolta não só por esse campo eletromagnético, por essa ressonância Schumann que nós citamos no princípio, mas a Terra está envolta também em campos vibratórios energéticos representados pelas órbitas que esses planetas, que esses astros do nosso sistema solar criam em torno da Terra. Assim, nós estamos imersos dentro dessas esferas energéticas planetárias. Ou seja, nós olhamos para o céu e identificamos os astros e os planetas acima de nós. Na verdade, nós estamos dentro das esferas energéticas que esses astros representam, delimitam em torno de nós. Então, na verdade, o Sol não está acima de nós. Nós estamos dentro do Sol. Nós estamos dentro de Saturno. Nós estamos dentro de Júpiter. E assim por diante. Nós estamos mergulhados, imersos dentro dessa esfera energética representada por cada um desses planetas, dentro desse estado de consciência que cada um desses planetas representa. E cada uma dessas esferas energéticas planetárias possuem também ressonância própria, uma ressonância específica. Cada esfera planetária possui uma ressonância específica. E essas esferas planetárias estão permeadas de forças, de correntes de forças criadoras, de impulsos criadores que criam e mantêm toda a vida na Terra. Então a vida na Terra não é criada e mantida apenas dentro dessa ressonância Schumann, desse campo eletromagnético que nós citamos no início, mas ela foi criada e mantida dentro também dessas diferentes esferas planetárias, dentro dessas diferentes ressonâncias planetárias representadas por esses astros do nosso sistema solar. E cada hidrato solar, como são chamados esses remédios solares, eles são elaborados de forma a incorporar em si essa ressonância vibratória específica de cada esfera planetária. Ou seja, cada hidrato solar é representante de uma dessas esferas planetárias, de uma dessas ressonâncias planetárias. Cada um desses hidratos solares contém em si essa ressonância vibratória, essa ressonância planetária, essa ressonância energética. Então, quando colocamos algumas gotas de um hidrato solar sobre a língua, na verdade nós estamos
fazendo soar um diapasão que faz ressoar em nós todos aqueles padrões vibratórios, criadores, originais que criaram os nossos corpos materiais. Os nossos corpos materiais que foram criados dentro dessas ressonâncias planetárias passam a ressoar quando nós então colocamos algumas gotas desses hidratos solares sobre a nossa língua. Como se essas gotas, como se a energia que está contida nesses preparados fizesse ressoar em nós aqueles padrões originais que criam e mantêm os nossos corpos materiais. Então, esses hidratos solares possuem uma abrangência muito grande. Eles ajudam a restaurar a harmonia original dos nossos corpos materiais. Eles imprimem nesses corpos materiais aquela vibração solar que esses hidratos incorporam em si. E assim esses hidratos solares podem preparar a matéria dos nossos corpos, pode preparar as partículas dos nossos corpos materiais para receberem esses novos padrões vibratórios, uma nova ressonância que também está transformando e regenerando não só a nossa consciência, mas todos os nossos corpos materiais. Assim, esse fenômeno da ressonância vibratória pode ser compreendido como um grande sistema de comunicação cósmica, que também é chamado de um sistema de espelhos. Ao coração da nossa galáxia chegam aqueles impulsos criadores que vão definir todas as manifestações da vida dentro da nossa galáxia. E do coração dessa galáxia, esses impulsos criadores são irradiados. E de espelho em espelho, de plano em plano, esses padrões vibratórios chegam até o coração do nosso Sol. E o coração do nosso Sol acolhe esses impulsos criadores, processa esses impulsos e irradia esses impulsos também para o coração da Terra. E do coração da Terra, esses impulsos são irradiados para todas as suas partículas, para todas as formas de vida e também são acolhidas pelo coração humano. E desse coração humano, esses impulsos criadores descem, vão ao coração de cada célula. E do coração de cada célula chegam ao coração de cada átomo. Então, do coração da galáxia até o coração do átomo, ressoam aqueles impulsos criadores do cosmos. Existe uma frase no livro A Criação que diz o seguinte: a luz exterior de 1000 sóis não se equipara à luz que existe no coração de um só átomo. A luz exterior de 1000 sóis não se equipara à luz que existe no coração de um só átomo. Viveis em um universo entretecido e sustentado pela lei da sintonia, pela ressonância entre vibrações. É necessário colocar a própria energia vibrando em frequências afins com o propósito evolutivo. Vocês têm alguma pergunta? Então quando se diz, só para ver se... Sintetizando a pergunta dela, se a sintonia com esses planetas, com essas esferas planetárias, se dá quando nós nos colocamos dentro desses estados de consciência. Na verdade, não é bem assim. Na verdade, nós vemos distâncias entre os astros, nós vemos distâncias entre essas manifestações cósmicas, porque nós nos identificamos com o lado material dessa expressão da criação. Mas, na verdade, toda essa distância que nós vemos, que nós reconhecemos física, essa distância, esse vazio,
ela está permeada de consciência, ela está permeada de vida. É um vazio permeado de uma ressonância vibratória. E todas as ressonâncias vibratórias de cada um desses astros, desses sóis, desses planetas, essas ressonâncias se interpenetram. E nós estamos dentro desse universo de vibrações. Nós estamos mergulhados dentro desse universo. Então, os astros não estão fora de nós. Essas estrelas não estão fora de nós. Nós estamos dentro dos estados de consciência, dentro dessa ressonância vibratória que cada um desses astros representa. E como nós vimos, que nós não deveríamos nos identificar com aquele nível das aparências quando buscamos compreender as crises e os conflitos, porque as causas não estão apenas nesse nível onde eles se dão, mas as causas estão em um confronto de vibrações, aquelas mais densas com aquelas mais sutis. Também não devemos estar diante dessas manifestações olhando apenas o lado externo dessas manifestações, falando de distâncias, falando de pesos, falando de manifestações físicas concretas, porque isto é uma limitação que os nossos órgãos dos sentidos nos impõem, mas a nossa consciência está mergulhada dentro desses campos vibratórios, dessas ressonâncias vibratórias que cada um desses astros, cada uma dessas manifestações luminosas do céu representam. Então isso é tudo um ajuste que nós temos que fazer em nossa consciência para reconhecer essa outra dinâmica. Basta virar a chave. Na verdade, toda a vida planetária, todas as formas de vida na Terra estão passando por esse processo. A única diferença é que o indivíduo pode reconhecer e colaborar com este processo, entrar nessa dinâmica de transformação, nessa dinâmica de abertura para esses novos padrões vibratórios e não criar resistências. As resistências são naturais porque estamos encarnados em corpos materiais. Mas na medida que nós reconhecemos essa resistência, na medida que nós reconhecemos esse estado de resistência natural que esses corpos oferecem, nós nos abrimos para uma colaboração consciente com o processo de transformação desses padrões vibratórios. Então, se estamos nessa dinâmica de abertura para um padrão superior, nessa dinâmica de transformação radical do nosso ser, esses preparados podem ter uma ressonância muito mais intensa dentro dos nossos corpos materiais. E para um outro indivíduo que talvez não esteja fazendo isso tão conscientemente, ou que esteja resistindo mais, ou que não esteja colaborando conscientemente com a transformação dos seus estados de consciência, então a ação desses preparados pode também encontrar uma resistência maior. Então tudo sempre depende do indivíduo. La guerra y el desequilibrio en la Tierra está por la falta de entendimiento del ser humano de entrar em contato com a vida cósmica. Ela está perguntando então se as guerras, os conflitos entre os seres humanos está apenas nessa incapacidade do ser humano em acolher esses novos padrões, se ajustar a esses novos padrões. É claro que nós podemos reconhecer justificativas para esses confrontos entre os seres humanos, entre os grupos humanos, mas as verdadeiras causas estão nesse reajuste de padrões vibratórios, ou seja, esses padrões vibratórios que estão se implantando sobre a Terra, que fazem emergir em nós esses nossos padrões densos, arraigados, para que eles sejam transformados, para que eles sejam dissolvidos e o ser possa então acolher esses novos padrões. Então, se existem diferenças, existem resistências, existem conflitos, eles podem ser alimentados mais ainda por essa nova ressonância que se implanta sobre a Terra.
Mas as verdadeiras causas estão nessa diferença de padrões vibratórios que nós podemos observar entre a vida humana, a vida na superfície da Terra e essas novas ressonâncias superiores que vêm da consciência do Sol. Na verdade, quando nós falamos que esses impulsos criadores cósmicos, essa nova ressonância cósmica que chega ao sistema solar, que chega ao Sol, que chega ao coração da Terra, nós estamos falando assim simbolicamente, mas esse coração da Terra é representada pela hierarquia espiritual da Terra. Então, essa hierarquia espiritual que acolhe esses padrões vibratórios superiores, essa nova ressonância, e que processa todos esses impulsos e irradia esses impulsos para aqueles diferentes núcleos de consciência da Terra, para aqueles diferentes centros planetários que vão agora se encarregar de fazer com que esses padrões sejam irradiados para toda a vida e para todas as formas, todas as partículas da Terra. Então isso são seres, são consciências, são hierarquias que em cada um desses planos, em cada um desses espelhos, está aí processando, acolhendo esses padrões, esses novos impulsos criadores, processando esses impulsos criadores, irradiando esses impulsos para os planos inferiores, até chegarem ao último rincão da matéria, não é? Porque esta luz do cosmos tem que se refletir nessa luz do átomo, nesta luz da matéria concreta.